Fala aí pessoal, meu nome é Marcos, eu sou matemático de formação, de alma e de coração, e hoje eu vou te levar para conhecer um pouquinho da álgebra abstrata, que é um lugar onde 2 multiplicado com 3 misteriosamente dá 1. Então se liga nisso aqui. Meu camarada, para gente começar esse papo, vamos considerar os números reais e 2 operações que a gente conhece bem, a multiplicação e a soma. Então, se eu quiser, eu posso fazer 2 vezes 3, eu posso fazer 2 mais 3, porque eu conheço muito bem essas operações e eu sei como funciona exatamente o conjunto dos números reais. Agora, o que me impede de pagar de maluco e definir uma nova operação num outro conjunto? Nada me impede, ok? Então vamos definir aqui o conjunto dos números naturais de 1 até 5 e a operação asterisco da seguinte maneira: A operado com B é igual a A quadrado mais 3B. Então veja bem, 2 operado com 3 está dando 13. 3 operado com 2 dá 15, 1 operado com 4 também está dando 13. Então, perceba algumas peculiaridades sobre esses resultados. Primeira coisa, a operação não é comutativa, ou seja, 2 operado com 3 é diferente de 3 operado com 2, o que já é bem diferente da multiplicação tradicional que a gente conhece, né? Uma outra coisa que você tem que visualizar é o seguinte: o resultado da operação de 2 elementos do conjunto A não está no conjunto A, né? Em alguns casos, por exemplo, 2 operado com 3, né? 2 elementos do conjunto A está dando 13, que não está no conjunto A. Porém, se você fizer, por exemplo, aí 1 operado com 1, isso está dando 4, que está no conjunto A. Então, a nossa operação ela é bastante esquisita, você não concorda comigo? Pois é. Agora, vamos olhar umas outras coisas aqui. Eu vou considerar o conjunto dos números reais, só que dessa vez eu vou tirar o zero dele e vou considerar a multiplicação tradicional. Vamos ver algumas propriedades que vão funcionar aqui. A primeira delas é a seguinte: toda vez que eu pego 2 elementos desse conjunto aqui, reais sem o zero, e multiplico eles, o resultado sempre é um número real que não é zero. Ok? Então, essa aqui é a propriedade do fechamento. Quando eu pego 2 elementos do meu conjunto e faço a operação que eu estou definindo, o resultado continua dentro do meu conjunto. Então, isso aqui satisfaz tranquilamente, né, a nossa primeira propriedade. Agora, a segunda é a propriedade associativa. Veja bem, se eu faço A vezes B e depois multiplico por C, é a mesma coisa de fazer A e depois multiplicar pelo resultado de B vezes C. Então, isso aqui claramente também funciona aqui para os números reais sem o zero, ok? A terceira propriedade que eu vou colocar aqui é a existência de um elemento neutro, ou seja, os números reais sem o zero têm o 1, é um número que, quando eu pego qualquer outro número real e multiplico por ele, o resultado não se altera, ou seja, o 1 é o nosso elemento neutro aqui. E a quarta propriedade, que o nosso conjunto satisfaz com certeza, é a propriedade do inverso, né? Veja bem, qualquer número real A que eu escolha, eu consigo encontrar um número B de tal maneira que A vezes B dá exatamente o elemento neutro. Perceba uma coisa, se eu escolho, por exemplo, aqui o A igual a raiz de 3, então eu posso escolher o B igual a 1 sobre raiz de 3, de tal maneira que A vezes B dá exatamente 1. Então veja, o nosso conjunto dos números reais sem o zero, de acordo com essa operação aqui, satisfaz essas 4 propriedades, tá? Agora, será que isso aqui pode ser estendido para outros conjuntos? Ou seja, será que eu posso encontrar outros conjuntos com outras operações diversas que também satisfaçam essas 4 propriedades? A resposta é sim. Isso é uma das coisas mais absurdamente bonitas da matemática, chamada teoria de grupos. E nessa aula aqui eu vou mostrar um grupo para você, né, um conjunto especial desses aí, que é particularmente muito interessante, ok? Então acompanha comigo aqui.
Na tela com vocês, o famoso grupo multiplicativo dos inteiros módulo 5 e a operação triângulo que já já eu vou definir, ok? Vamos entender quem é esse conjunto aqui. Veja bem, se você pega um número inteiro qualquer e divide por 5, sempre vai dar algum resto, podendo ser 0, 1, 2, 3 ou 4. O que eu fiz aqui foi construir um conjunto com esses restos, porém excluindo o zero, ok? Agora, uma observação importante, esses caras aqui não são exatamente números, eu vou falar mais um pouquinho disso no próximo take. Por enquanto, tu pode entender isso aqui como 1, 2, 3, 4 mesmo, que não vai fazer muita diferença não, apenas por fins didáticos, beleza? Então agora vamos entender quem é a operação que eu vou jogar dentro desse conjunto, ou seja, abre aspas, como que eu multiplico 2 ou mais elementos disso aqui. Pô, para tu entender, eu vou logo lançar um exemplo, tá? Como que eu faço para pegar o 2 e operar com o 3? É só fazer assim, 2 vezes 3, multiplicação tradicional, 6. Tira o resto na divisão por 5. 1, ok? Então acho que já deu para entender a operação, mas eu vou fazer mais um exemplo, tá? Quando eu quero pegar, por exemplo, 4 e operar com o 2, pô, 4 vezes 2, 8. Divide por 5, sobra resto 3. Então, como essa operação aqui funciona, é bastante simples. Agora, por mais que essas coisas não sejam números, isso aqui não seja a operação tradicional da multiplicação, não é estranho que, abre aspas, 2 vezes 3 dá 1 e que 4 vezes 2 dá 3? É bem estranho, né? A álgebra é cheia dessas parafernálias aí. Agora, o seguinte, lá na primeira parte do vídeo, eu defini aquela operação, tudo bem? E ela era meio esquisita, ela não respeitava muito algumas regras. A pergunta é, será que essa operação respeita essas regras? Ou seja, será que isso aqui tem alguma estrutura algébrica? Resumindo, será que isso aqui é um grupo? Eu preciso verificar se ele satisfaz 4 propriedades, né? O fechamento, a associatividade, o elemento neutro e a existência do inverso, beleza? Para a gente fazer isso, vamos começar aqui pelo fechamento. É muito claro que respeita o fechamento, por quê? Pô, se eu pego 2 carinhas desse conjunto e opero, é meio óbvio que isso aqui vai permanecer dentro do conjunto. Por quê? Pô, como que calcula isso aqui? Você não calcula o resultado prático aqui de A vezes B e avalia o resto na divisão por 5? Então, esse resto só pode ser ou 1, ou 2, ou 3, ou 4. Não pode ser 0 porque nem o A nem o B, como são elementos desse conjunto, são múltiplos de 5, ok? Então, o resultado desse resto aqui sempre dá 1, 2, 3 ou 4. Portanto, ó, A operado com o B sempre é um desses números aqui. Então, sempre permanece dentro do conjunto, diferente do exemplo lá do primeiro take, ok? Então, o fechamento a gente já pode garantir ele sem problema nenhum. Agora, a associatividade vai ser papo para o próximo take, porque aqui o bicho pega um pouquinho, beleza? Agora, pô, a existência do neutro, quem que você acha que é o neutro desse conjunto? Pô, é claro que é o 1. Tudo bem? Por quê? Pô, quando eu pego um A qualquer e opero com o 1, como que eu calculo isso aqui? Eu não faço A vezes 1 e avalio o resto na divisão por 5, só que o 1 não muda o número, né? Então isso aqui vai dar o próprio A. Beleza? Então, a existência do neutro também é bastante tranquila. Agora, pô, e a existência do inverso, meu camarada? É só verificar. Cada um desses elementos aqui tem algum inverso dentro desse conjunto? Ou seja, se eu pego um A qualquer aqui, existe um B que eu opero com ele, que o resultado vai dar o elemento neutro? Claro que existe. É só você testar aqui para cada um deles, ó. Presta atenção, o 1 operado com 1, pô, dá o próprio 1. Então, 1 é o inverso do 1. Até aqui, sem grandes mistérios. O 2 a gente já fez, né? O 2 operado com o 3 também dá 1, que é o elemento neutro. Portanto, ó, o 3 é o inverso do 2. Show de bola? Agora, veja bem, se eu fizer 3 operado com o 2, pois isso aqui também dá 1, né? 3 vezes 2, 6. Resto da divisão por 5 dá 1. Então, o 2 é o inverso do 3. Então, até aqui, todo mundo tem inverso. Só falta encontrar o inverso do 4. Veja bem, se eu pego o 4 e opero com o 4, quanto que dá? Pô, 4 vezes 4, 16. Por 5,
sobra resto 1. Ou seja, o 4 é o inverso também dele mesmo. Então a gente garante essa propriedade aqui. Agora, a gente só precisa garantir a associatividade para mostrar que esse conjunto aqui, com relação a essa operação, de fato é um grupo. Então no próximo take eu vou demonstrar isso aqui, falar um pouquinho mais sobre grupos também, ok? Então se liga aqui. Para a gente mostrar a bendita associatividade, eu vou te pedir muita atenção. O que eu quero mostrar é o seguinte: toda vez que eu pego A, opero com B, encontro o resultado e depois opero com C, é a mesma coisa de pegar A e operar com o resultado de B operado com o C, ok? Então, para eu demonstrar que essa igualdade aqui é sempre verificada, eu vou calcular isso, depois calcular separadamente esse negócio aqui e mostrar que realmente é equivalente, ok? Agora, como que a gente faz isso, né? Vamos começar por aqui, ó. Como que eu calculo A operado com o B? Pô, então eu venho aqui, multiplico o A pelo B e avalio o resto na divisão por 5. Então eu vou escrever isso aqui como 5 vezes algum número inteiro mais um resto R. Então essa coisinha aqui, ó, dá exatamente o Rzinho, beleza? Agora presta atenção, eu estou operando esse Rzinho com C, então eu vou multiplicar Rzinho vezes C e avaliar o resto na divisão por 5. Só que veja bem, eu posso isolar o Rzinho, né? O Rzinho aqui, ele é AB menos 5P. Agora eu vou pegar esse Rzinho, ó, e vou fazer o que a operação manda, tá? Eu vou multiplicar ele aqui por C. Eu quero avaliar o resultado desse número aqui conforme o resto na divisão por 5. Então, fazendo a distributiva bem fácil aqui, ó, ABC menos 5PC. Qual é o resto da divisão desse número aqui por 5? Presta atenção no negócio aqui, meu camarada. Como isso aqui é múltiplo de 5, então o resto na divisão desse número aqui por 5 é exatamente o resto da divisão de ABC por 5. Então, se eu chamo o resto da divisão de ABC por 5 de R', então eu sei que essa operação todinha aqui, ó, tá dando quanto? Pô, tá dando R'. Lembrando, R' é o resto da divisão de ABC por 5. Agora eu vou avaliar esse outro canto aqui e mostrar que vai ter que dar exatamente o mesmo R', tá? Por mais bizarro que isso aqui pareça. Presta atenção, agora eu vou começar por aqui, tá? B operado com o C. Então vamos lá, né? Pô, eu faço assim, B vezes C e avalio o resto na divisão por 5. Então eu vou colocar aqui, pô, isso aqui é um 5K, que eu não faço a mínima ideia de quem que seja, mas vamos chamar isso aqui de R duas linhas, não tem problema não. Agora veja, isso aqui que é o meu R duas linhas, eu quero operar ele com o A. Então o que eu faço? Eu multiplico pelo A e avalio o resto da divisão por 5. Adivinha? Eu vou fazer a mesma coisa, ó. Eu vou vir aqui, isolar o R duas linhas, né? Então vamos jogar aqui, BC menos 5K. Agora, quando eu pego esse BC menos 5K e multiplico aqui pelo A, ou seja, eu termino de fazer a operação toda aqui, o que vai aparecer? Pô, vai aparecer ABC menos 5K vezes A. Agora, novamente, como isso aqui é um múltiplo de 5, então o resto da divisão desse número aqui por 5 é o resto da divisão de ABC por 5, que é quanto? Pô, que é R'. Então, essa operação toda aqui deu quanto? Deu R'. Portanto, essas duas coisas são iguais e vale a propriedade associativa, ok? Então, a gente pode afirmar com certeza que essa coisa aqui realmente é um grupo. Essa operação aqui, digamos assim, ela é legal, funcionam umas coisas interessantes para ela. Você quer saber exemplo de outros grupos? Por exemplo, todos os números complexos de módulo 1 com a operação de multiplicação tradicional é um grupo. Quer saber outro grupo? Todas as matrizes 2 por 2 com determinante 1 também é um grupo com a operação de multiplicação de matrizes
tradicional, ok? Então, grupo é um negócio que é extremamente amplo e a gente pode avaliar em diversos cenários dentro da matemática. Agora, por fim, meu camarada, deixa eu te perguntar. Eu falei que isso aqui não eram números, então o que é isso aqui, tá? Só para você sentir um gostinho da álgebra. Quando a gente faz isso aqui, eu tô falando de uma classe de equivalência. Isso aqui é como se fosse um conjunto, beleza? É um conjunto de todos os números que deixam o resto 2 na divisão por 5. Então aqui tem, por exemplo, o 7, aqui tem o 12 e por aí vai. Todos esses números. Então, quando você está, abre aspas, multiplicando dois elementos aqui, é como, abre muitas aspas aqui, tá? É como se você estivesse multiplicando dois conjuntos infinitos. Álgebra abstrata é um deleite, é um negócio maravilhoso. Infelizmente, eu não consigo explicar tudo aqui para vocês, nem se eu ficasse 25 mil horas aqui, porque é um negócio muito rico, muito grande, ok? Mas eu espero que você tenha entendido a noção primordial aqui, principal de grupo e por que essa coisa é um grupo. E por que você pode, de alguma forma, dizer, por exemplo, que 2 vezes 3 dá 1. Embora, né, com números mesmo, isso nunca vai funcionar. Com número real, ok, isso não é verdade, mas se você estiver no lugar certo, as coisas dão certo, ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Se inscrevam nesse canal aqui e tchau!